Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana Pedro Ângelo, presidente da NAV Portugal, a empresa que garante a prestação de serviços de tráfego aéreo. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal. Bom dia. Antes de mais, agradecer a oportunidade de estar aqui a ser entrevistado para a Antena 1 e para o Negócios. Não é muito do timbre da NAV Portugal, de facto, estar nas notícias. Não privilegiamos muito de estar nos meios de comunicação social, dada a exigência e a responsabilidade da nossa missão. De qualquer das formas, quero agradecer a oportunidade para estarmos aqui a falar um pouco e dar a conhecer melhor a atividade da NAV Portugal ao longo destes próximos 50 minutos de conversa. E agradecemos. Capital em Portugal é a capacidade que temos de garantir a soberania do nosso espaço aéreo em segurança, com competência e inovação. Capital é investirmos nas nossas pessoas que diariamente, 24 horas sobre 24 horas, asseguram a conectividade de Portugal ao mundo através deste meio de transporte que é a aviação. É ainda uma visão de futuro onde a navegação aérea pode contribuir para um país mais competitivo, mais sustentável e mais digital. Já vamos falar sobre esses três aspectos que são fundamentais, certamente, no que nos pode transmitir sobre a NAV, mas no atual contexto político, estando nós à beira da constituição de um novo executivo, e bem sei que a vida da empresa não depende necessariamente dos ciclos políticos, mas ainda assim pode ser afetado por eles. Em termos gerais, qual é a sua expectativa relativamente aos próximos meses e àquilo que virá? Bom, aquilo que devo destacar é que a NAV, embora seja uma empresa de natureza pública, em função da missão que desempenha, que é a garantia da segurança e da eficiência do espaço aéreo nacional, tem trabalhado ao longo do último ano com o governo que está ainda em funções, de forma muito próxima e muito alinhada com aquilo que são os objetivos do governo, que no fundo é dotar a infraestrutura aérea, digamos, de maior capacidade, porque de facto a procura de tráfego tem sido muito exigente ao longo dos últimos anos. E, portanto, a expectativa é que continuemos a trabalhar em boa rota como temos feito até agora. Há cerca de um mês, Portugal enfrentou um apagão de várias horas. Como é que a NAV lidou com esta situação? Olha, estamos neste momento precisamente a ser sujeitos por parte do Regulador Nacional da ANAC uma auditoria que foi solicitada pelo Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação. Mas já devia estar concluída, não é? À qual já demos resposta. E aquilo que eu quero dar nota como positivo é a capacidade assinalável de resiliência que o prestador de serviços de navegação aérea, a NAV Portugal, demonstrou com o episódio do apagão no dia 28 de abril. Mas vocês tinham algum plano de contingência? Nós temos, como é evidente, para estas situações temos um plano de contingência, toda a nossa infraestrutura está montada e assenta em redundâncias e, portanto, não houve qualquer tipo de sinal de alarme ou de alerta. Ativou-se esse plano de contingência, temos grupos de geradores em todos os nossos edifícios, quer seja no ACC de Lisboa, portanto no Centro de Controlo Aéreo de Lisboa, quer seja nas nossas torres, nas 10 geografias onde estamos, quer seja nas nossas estações, onde emitimos as nossas frequências e as nossas radioajudas à navegação aérea. Mas tinha todas as condições, por exemplo, para se a duração do apagão tivesse sido mais longa e esses geradores continuarem a dar Temos resposta? capacidade nos nossos geradores instalada para sobrevivermos sem a rede elétrica durante mais de 3 dias. É claro que temos grupos de geradores diferenciados consoante a geografia, mas nos centros mais importantes estamos plenamente capacitados para estar 3 dias sem energia da rede elétrica. E, portanto, claro que houve algumas circunstâncias que ficaram por resolver. Isso que eu lhe ia perguntar, ou seja, se a experiência também permitiu repensarem um pouco aquilo que foi feito. Aliás, é esse o trabalho que estamos neste momento a fazer, embora tenhamos cumprido com assinalável mérito a reação à crise. A verdade é que estamos a criar aqui uma oportunidade também de melhorar alguns aspectos. Aquilo que eu vos posso dizer é que o mais problemático, à semelhança do que se passou na sociedade, não foi tanto a questão da falha da rede energética, aconteceu depois com a falha das comunicações e das operadoras, porque muitas das nossas antenas estão suportadas também nas operadoras nacionais. Portanto, aí é que houve um problema maior por resolver. Vamos agora empenhar-nos em falar com as operadoras com quem trabalhamos enquanto fornecedoras para criar aqui meios de contingência mais resilientes
para que na eventualidade, esperemos que não aconteça, de voltar a acontecer uma situação desta, tenhamos uma resposta ainda melhor do que aquela que tivemos no dia 28 de abril. Mas houve alguma vez ou em algum momento o risco de comprometer a operação? Nunca a segurança, e quero aqui deixar isso bastante claro, até porque naquele dia foi um dia, como deve imaginar, que afetou toda a população e, portanto, recebi inclusive algumas mensagens de algum alarme social de pessoas amigas e familiares que estavam preocupadas o que é que aconteceria com os aviões no ar. Aquilo que eu vos posso garantir é que o sistema da aviação está assente em redundâncias e que, portanto, todos nós estamos preparados para estas eventualidades e para estas emergências. Aquilo que ocorreu de mais grave até foi no aeroporto de Lisboa, porque também a infraestrutura aeroportuária é mais pressionada, em que de facto a determinada altura tivemos de colocar o designado rate zero e, portanto, deixar de aceitar chegadas para Lisboa. Mas, como é evidente, estas situações colocam-se, nomeadamente quando os aviões ainda não descolaram com destino a Lisboa. Os aviões que estavam no ar, em movimento inbound, como é evidente, foram resolvidos pelos controladores de tráfego aéreo. Houve algumas divergências, nem muitas. Naquele momento em que ocorreu a falha de energia, tínhamos 35 aviões no ar, 22 conseguiram aterrar em Lisboa, houve 10 divergências para o Porto e 3 para Faro. Portanto, é um sucesso, ainda assim, perante esta situação que eu acho que merece destaque. Mas porquê que não conseguiram aterrar cá? Que acabou de nos dizer que tudo correu normalmente. Porque a determinada altura tudo corre normalmente em termos de segurança, foi isso certo. Que eu quis dizer. E a determinada altura, claro que tivemos de introduzir degradação na nossa capacidade e o próprio aeroporto não estava em condições. Mas para gerir o facto das comunicações não estarem a funcionar bem ou para gerir o nível de eletricidade necessária? Não foi uma questão de eletricidade, foi uma questão de dar capacidade de acomodar o tráfego que estava em direção a Lisboa. E, portanto, entendeu-se por bem desviar alguns voos para o Porto e para Faro, que são infraestruturas menos pressionadas e que reagiram melhor a esta situação de crise. Terá sido uma das... De qualquer das formas, também quero destacar que ao longo do dia, para termos em comparação, foram executados ainda assim à volta de 115 voos para Lisboa, o que compara com uma segunda-feira anterior em que se realizaram 400 voos. Portanto, claro que houve uma degradação, mas a operação decorreu sempre em total segurança e essa é a garantia que nós queremos dar ao cidadão comum. Isso já terá dito à ANAC, ao regulador, na auditoria que eles estão a fazer? Já demos resposta. A ANAC agora estará, julgo eu, não quero falar por terceiros, estará lá a avaliar as respostas que foram dadas pelos diferentes stakeholders e remeterá depois a informação ao Gabinete do Sr. Ministro. Mas nesse quadro, que propostas é que, no caso da NAV Portugal, foram apresentadas para, no futuro, uma situação que possa vir a repetir semelhante, a resposta seja melhor? Aquilo que nos foi solicitado foi mais uma informação sobre a linha do tempo e aquilo que ocorreu naquele dia e qual é que foi a nossa maneira de reagir. Não foi prestada ainda formação sobre aquilo que iremos fazer para melhorar a nossa capacidade de resposta. Essa avaliação está a ser feita, como eu disse há pouco, passou muito pelas telecomunicações e, portanto, passa muito agora por conversas que iremos promover junto das operadoras de telecomunicações. Ou seja, está um pouco fora do vosso controle. Não está fora do nosso controle, porque Porque se depende deles, não é? Não, depende deles porque são os nossos fornecedores, mas estamos a avaliar, inclusive, a eventualidade de montar uma estrutura alternativa à que é fornecida pelas operadoras de telecomunicações. Por exemplo, é uma das hipóteses. Estaremos a avaliar, teremos de ver também o custo que isso representa para a empresa e a avaliação de o risco versus o custo. De qualquer das formas, eu acredito que as próprias operadoras terão agora a iniciativa, porque julgo que o regulador, a Anacom, também fez o mesmo exercício semelhante ao da ANAC e também acreditamos que haverá uma resposta por parte das operadoras de telecomunicações. Teremos de ver se ela é satisfatória ou não perante aquilo que nós necessitamos. Se não for, então é que teremos de pensar em alternativas, mas diria que fazer esse investimento eventualmente fazer esse investimento em alternativo. Estamos a ponderar isso. Os atuais níveis de tráfego aéreo não têm precedentes e o aeroporto de Lisboa ultrapassou mesmo os 35 milhões de passageiros no ano passado. Há mesmo estudos que colocam o aeroporto Humberto Delgado entre os piores do mundo. Os sucessivos atrasos nos voos são o que mais penaliza o aeroporto de Lisboa. Isso também tem significado uma grande pressão para a nave e que gera o espaço aéreo nacional, ou nem por isso? Bom, vamos tentar ver as coisas de uma perspectiva um pouco diferente. Esse é o lado negativo, de facto, da operação que hoje existe no aeroporto Humberto Delgado.
mas reconheçamos que nas atuais condições, com a infraestrutura que temos, com um aeroporto de pista única, aquilo que todos nós, as partes interessadas, portanto os agentes do aeroporto, o prestador de serviços de navegação aérea e as companhias que ali operam, eu acho que fazem um trabalho que é muito meritório e que deveria ser muitas vezes assinalado e que não é. De facto, é muito difícil um aeroporto que está tão pressionado, que tem tanto número de movimentos e que tem tanto número de passageiros já, conseguir ainda assim resistir e dar uma capacidade de resposta à procura que hoje existe. Se trabalhamos na melhor das condições, não trabalhamos na melhor das condições. Do nosso lado, nós gostaríamos de ter 2 pistas para operar, entre outros requisitos operacionais. De qualquer das formas, eu quero salientar que ainda assim parece-me que é positivo aquilo que tem sido feito ao longo dos últimos anos. Ninguém retira o mérito. A questão é que realmente também todos reconhecem que tal como está não pode continuar, não é? Certo? Eu acho que finalmente levou tempo, mas acho que finalmente existe um amplo consenso nacional sobre a necessidade de um novo aeroporto e é manifestamente residual aquelas pessoas que entendem, com todo o respeito que me merecem, que a atual infraestrutura ainda suporta mais movimentos ou mais passageiros. Portanto, neste momento, dentro do quadro político que existe, parece-me que existe um consenso bastante alargado sobre a decisão que foi tomada pelo Governo, em tempo útil. Aliás, o Governo tomou uma decisão, de facto, em modo acelerado. Foi pouco tempo depois de ter sido empossado há um ano atrás, que se suportou no estudo da Comissão Técnica Independente e tomou essa decisão. E agora, todas as partes interessadas, com o Governo, temos de trabalhar de forma afincada para que, de facto, o novo aeroporto de Lisboa seja uma realidade daqui a 10 anos. Até lá, teremos de sobreviver com aquilo que temos. O que é que isso significa, sobreviver em concreto nas vossas operações? Portanto, sobreviver com aquilo que temos, em concreto com as nossas operações, de facto, é viver com alguns atrasos. Não há forma como negar. Portanto, por muitas mitigações que possam ser feitas e melhorias que estão a ser feitas, e a ANA tem estado a fazer também alguns investimentos para melhorar as condições de pista e de layout de pista, e nomeadamente as obras que agora estarão em curso, inclusive do alargamento do Pier Sul, como sabem, tudo isso irá melhorar a capacidade de resposta do aeroporto Humberto Delgado. Agora, não tínhamos dúvidas que uma solução robusta passa pela construção de um novo aeroporto. Há muitos anos reivindicado, há muitos anos discutido, já houve uma série de localizações. Tenho muita fé que desta vez seja possível haver o consenso na sociedade para levar esta grande obra pública avante. Mas ainda falando do Humberto Delgado, a NAV tem a coordenação dos slots e há cada vez mais companhias a querer voar para Lisboa. Isto tem sido recusados muitos pedidos a essas companhias por parte deste gabinete de coordenação de slots. Nós temos a coordenação de slots, de facto, desde 2021, com base numa decisão que houve do Tribunal de Justiça da União Europeia, que determinou que a coordenação de slots não podia estar adstrita ao operador aeroportuário. Aquilo que eu posso dizer é que, de facto, Portugal perde muito com as atuais condições que tem no aeroporto em termos de novas companhias, angariação de novas companhias e de novas rotas, porque, de facto, aquilo que temos é, em termos de slots, nas semanas, nos períodos de pico, as horas completamente preenchidas. Aliás, há um gráfico que posso demonstrar. Isto é uma semana de julho, em que, como veem, tudo o que está a vermelho são slots que não existem, portanto, que estão a zero. Portanto, não há slots por atribuir. Aquilo que está a amarelo são slots que são horas que existem com 1 ou 2 slots por atribuir. E, portanto, é muito difícil, de facto. Consegue quantificar o que é que o país perde? Não faço essa conta, porque isso depois tínhamos de extrapolar até com os números do turismo. Nunca fiz esse cálculo, mas não será difícil para um economista o fazer ou alguém ligado ao turismo. O que eu digo é que temos companhias relevantes, companhias inclusive do Médio Oriente, que neste momento não conseguem entrar na operação em Lisboa porque às horas que pretendem voar os slots estão completamente preenchidos. E temos de perceber as dinâmicas do mercado. Primeiro, o aeroporto de Lisboa neste momento, em termos de ocupação de slots, está completamente alisado. Portanto, temos os slots completamente preenchidos desde as 6 da manhã até às 10, 11 da noite, quando há uns anos atrás claramente que havia 3 ondas de procura de tráfego: a primeira onda da manhã, a onda da hora do almoço e a onda do final de tarde. Neste momento temos um alisamento quase total durante as horas em que o aeroporto está a funcionar. E, portanto, é muito difícil, de facto, companhias que queiram entrar, porque normalmente ainda assim privilegiam determinados horários, o consigam.
E é pena, de facto, porque este é um país, como sabemos, tem o PIB muito alavancado neste momento no turismo, e bem, não diabolizo isso. Acho que os outros setores da economia portuguesa é que deviam olhar para o turismo como um bom exemplo e também dar o seu contributo, mas de facto a infraestrutura aeroportuária neste momento está limitada e por isso é que há a necessidade e a tomada de decisão da construção do novo aeroporto. Como está a ser preparado nesse sentido também o próximo verão, que é um pico realmente sempre mais complicado para evitar, nomeadamente, atrasos, cancelamentos? Há algo em específico que esteja a ser Sim, preparado? o Secretário de Estado das Infraestruturas tem promovido reuniões regulares com os stakeholders mais importantes do setor, precisamente para preparar o verão e otimizar medidas que mitiguem as situações que foram referidas há pouco, de atrasos e de perturbação que possa existir ao passageiro. No vosso caso? Da nossa parte, aquilo que nós fazemos é privilegiar que as pessoas, durante este período de pico, não gozem as suas férias, embora sejam merecidas, e que tenhamos a dotação de controladores de tráfego aéreo totalmente disponível para acorrer a todas as horas à necessidade de abrir as diferentes posições de trabalho para dar a capacidade máxima e a carga máxima de resposta à procura de tráfego que temos. E é isso que estamos a fazer, é isso que temos planeado, com um contributo dos nossos controladores, a quem eu quero aqui também publicamente reconhecer o seu esforço e a sua dedicação à empresa. Ainda assim, a vossa atividade depende da atividade dos outros. Há medidas que tenham que ser tomadas a montante para que também isso corra bem do vosso lado? Ou o que é que está a ser pensado, não é? Há medidas estruturais, mais estruturais, que têm de ser tomadas, e portanto há investimentos que a ANA deve executar e, portanto, temos trabalhado em estreita articulação com a ANA e acho que há um consenso relativamente às obras que são necessárias para melhorar o throughput da pista, portanto, a capacidade de desempenho da pista. Estamos a trabalhar nisso. Para este verão, de facto, medidas de curto prazo são mais difíceis de obter. Temos de perceber que, de facto, no sistema da aviação, tudo aquilo que implica alterações leva o seu tempo, porque têm de ser feitas sempre avaliações de segurança operacional, têm de sempre passar por argumentos de segurança que são remetidos ao regulador da aviação civil. Portanto, todas essas condições de segurança têm de estar reunidas para que depois se possa, digamos, operar nessas novas circunstâncias. E há uma parte que depende também do Estado, na parte do controle de fronteiras, não é? Que tem sido um dos funilamentos grandes em Lisboa. Não é? Tem sido um tema nas últimas semanas, tanto quanto tenho percebido, mas ao qual a NAV é completamente alheia. Sei que o Governo está empenhadíssimo em tentar resolver a situação. Veremos se é possível ou não. De facto, também resulta, não sei se estão muito atentos, mas de facto há uma nova alteração à legislação comunitária sobre as entradas nos espaços Schengen. Portanto, há um novo sistema que é o Entry-Exit System, que vai obrigar a escanear as pessoas para entrar no espaço Schengen, e portanto isso tem dificultado, digamos, o processamento dos passageiros que o aeroporto tem. Relativamente ao novo aeroporto, que já falou nele e sobre a necessidade de avançar, com a construção deste novo aeroporto, a NAV terá de fazer investimentos, certamente. Que investimentos serão esses e como é que serão financiados? Portanto, para dar nota, relativamente também ao conhecimento do nosso negócio, nós temos tido a capacidade ao longo dos últimos anos, desde sempre, que todos os nossos investimentos são financiados com capitais próprios. Os investimentos que nós teremos de realizar na nova infraestrutura aeroportuária são basicamente equipamentos de navegação aérea aeroportuária, portanto estamos a falar de sistemas de ILS e sistemas de GBAS, e a construção de uma nova torre também no aeroporto Luís Camões. Todo o tráfego que é feito sobre o designado tráfego em rota, que é prestado no Centro de Controlo de Tráfego Aéreo de Lisboa, não tem necessariamente de migrar para o novo aeroporto de Lisboa. Estamos neste momento a avaliar as hipóteses, em conversas também com o Governo, para percebermos também qual é que é a perspectiva futura que se vai dar àquela zona que hoje é ocupada com os edifícios da NAV e dos stakeholders junto ao aeroporto, digamos a cidade aeroportuária, e portanto digamos que a NAV estará alinhada com aquilo que for a decisão também das demais partes interessadas, se justificar. Portanto, e faz sentido que Alcochete venha a ser o aeroporto único por questões de segurança, por exemplo? Por questões de segurança não diria. Portanto, também quero deixar claro que qualquer que fosse a solução, não há aviação sem segurança. Portanto, a palavra segurança anda sempre conectada com a aviação. O aeroporto Luís de Camões funcionar de forma isolada tem a ver, julgo eu, mas não querendo entrar nesse aspecto porque nós não
não temos qualquer tipo de relação direta em induzir ou não tráfego, tem a ver com uma questão de competitividade. Aquilo que os estudos demonstram é que se tivermos uma infraestrutura aeroportuária junto da cidade e uma nova infraestrutura mais afastada da cidade, haverá dificuldade em atrair companhias aéreas para a infraestrutura nova. E, portanto, parece-me que a solução adotada, e aliás anunciada pelo Sr. Ministro, é que, de facto, quando o aeroporto, o novo aeroporto de Luís de Camões estiver em funcionamento, a ideia será encerrar o aeroporto Humberto Delgado e devolver aqueles terrenos à cidade. Ainda relativamente às infraestruturas que terão de ser criadas pela NAV, estamos a falar de que financiamento, de que montantes? Vamos lá ver. Os financiamentos a 10 anos é difícil calcular, até porque o mercado das empreitadas está muito sobreaquecido. Mas diria que não há de ser nada significativo comparativamente com o investimento que a própria ANA terá de fazer. Portanto, a construção de uma nova Torre de Lisboa nesse novo aeroporto poderá custar entre 10 a 15 milhões de euros, mas estes números são ainda grosseiros, portanto não há sequer projeto, não há projeto de execução, portanto é muito difícil agora estar a antecipar um valor. Depois, com os outros sistemas que falei há pouco, equipamentos de navegação aérea, estaremos a falar de mais 2 ou 3 milhões de euros. Portanto, não será nada significativo face ao montante que tem sido veiculado para a construção do novo aeroporto, que, salvo erro, rondará os 8,5 mil milhões. Isso é histórico. Não é certamente o investimento do lado da NAV que compromete a racionalidade dessa decisão. E é um desafio operar enquanto os dois aeroportos estiverem a funcionar em simultâneo para a NAV? Será um desafio, em certa medida, porque teremos de ter dotações mais alargadas. Portanto, teremos de ter, se houver essa operação em simultâneo durante um período de transição, que admito que possa existir durante alguns meses, o que teremos de ter é pessoas, portanto, teremos de ter no nosso quadro de pessoas o número suficiente para ter pessoas no aeroporto de Lisboa, no atual aeroporto Humberto Delgado e no futuro aeroporto de Lisboa, no aeroporto Luís de Camões. Em termos de operação, não, porque eles estão suficientemente distanciados para permitir uma operação em simultâneo sem qualquer tipo de problema. E aquela meta que existia dos 100 movimentos por hora em 2037, isso é para cumprir? A ANA acredita que vai conseguir atingir esse no novo aeroporto? No novo aeroporto é tangível. Portanto, claramente fazer 100 movimentos com 2 pistas é possível, isso ocorre em várias infraestruturas europeias, não tem qualquer tipo de problema. Ou é um número abaixo ainda? É não sei se no primeiro ano iremos ter esse tipo de procura para 100 movimentos hora, não é? Nós temos de perceber que hoje estamos nos 35 milhões de passageiros. Neste momento estamos nos 35 milhões de passageiros. Aquilo que é a capacidade declarada do aeroporto de Lisboa são 38 movimentos por hora em média, sendo que poderemos atingir no pico 40 movimentos por hora, desde que hajam depois buffers, portanto almofadas, em horas em que a redução de movimentos chega aos 34 movimentos. Portanto, estamos a falar de mais do que duplicar a capacidade instalada hoje no atual aeroporto. Portanto, veremos como é que o mercado reage. Este governo já disse até que a NAV tinha já validado a possibilidade de chegar aos 50 movimentos por hora ainda no Humberto Delgado. Estamos hoje nos 38, 50 movimentos por hora é um grande aumento. Que é verdade que isto é possível? Permita-me a oportunidade para clarificar esse aspecto. Aquilo que a NAV disse tem sido sempre coerente ao longo dos tempos. Aquilo que estamos a falar é de 50 movimentos hora no bloco de espaço aéreo que é a Terminal de Lisboa, que, por curiosidade, vai desde a zona de Fátima mais ou menos até ao Cabo Especial, e vai desde mais ou menos de Ventas Novas a 25 milhas náuticas do Oceano Atlântico. E, portanto, nesse bloco de espaço aéreo, que envolve diversas infraestruturas, estamos a falar de Lisboa, do Montijo, de Sintra, de Alverca e de Cascais. Portanto, estamos a falar de 3 infraestruturas militares e 2 infraestruturas aeroportuárias civis. Todo esse bloco de espaço aéreo será possível processar até 52 movimentos por hora. É isso que a NAV tem dito, de forma coerente. Mas se no aeroporto, só isolado no aeroporto de Lisboa, aquilo que sempre dissemos, ainda quando existia o projeto do Montijo, eram 46 movimentos em Lisboa, 2 movimentos atribuídos a Cascais e 24 movimentos ao Montijo. Portanto, percebo que a determinada altura tenha causado alguma surpresa o número dos 50 movimentos, mas a verdade é que a NAV sempre foi coerente com aquilo que disse, ainda quando estava em equação a hipótese da solução aeroportuária de Lisboa ser Lisboa,
com o Montijo. Mas as obras que estão em curso no Humberto Delgado são suficientes ou as que estão previstas para chegar a estes 46 movimentos? Também está claro no memorando que remetemos à tutela, dando nota daquilo que eram os requisitos operacionais, quer do lado da nave, quer daquilo que nós entendíamos que a ANA deveria fazer para atingirmos essa capacidade. E, portanto, todas as partes conhecem e é aquilo que existe em termos de perspectiva. Provavelmente nem é atingir os 46 movimentos, mas é fazer um incremento gradual do número de movimentos hora que hoje assistimos no aeroporto. E isto está a fazer um ano que a nave instalou o sistema Point Merge System, portanto um sistema que veio, no fundo, fazer uma reestruturação ao nosso espaço aéreo. À terminal de Lisboa, na área de terminal de Lisboa. E precisamente dá essa capacidade extra, adicional. No espaço aéreo, também é preciso frisar, uma coisa é espaço aéreo, outra coisa é pista, a operação da pista. Certo, mas antes de lhe pedir um balanço sobre este primeiro ano deste sistema, perguntava só se ele já foi testado para Alcochete. Ele não foi testado para Alcochete, não foi sequer desenhado para Alcochete e teremos de ver se faz sentido implementar em Alcochete. Porquê? Porque pode não fazer sentido, precisamos de perceber a distância, o layout das pistas, pode fazer sentido ou não fazer sentido aplicar o Point Merge System. Neste caso em concreto em Lisboa fez sentido, porque de facto estamos a operar numa pista, num aeroporto com condições de uma pista única. Exato. Está a resultar, o balanço é assinalável. Na redução de atrasos, não é? Em termos de atrasos estamos a falar de uma redução de 200 mil minutos de atraso. Estamos a falar de fazer menos 30% de minutos de atraso do que fazíamos há um ano atrás. Considerando todas as causas, porque se eu considerasse apenas causas ATC, este número até se elevava até aos 60 e muitos por cento. Portanto, de facto, foi uma aposta ganha a introdução do Point Merge System. Também dar nota que, quer dizer, não há muita ciência sobre a operação da nave Portugal e na capacidade que temos em melhorar. Capacidade para melhorar a nossa operação está sempre assente em 3 vetores: sistemas, tecnologia, procedimentos aeronáuticos, que é onde se enquadra o Point Merge System, e pessoas. Se nós conseguirmos reunir estas 3 coisas, conseguiremos ter uma capacidade de resposta à procura que existe. Mas ao fim de um ano em que este sistema esteve a funcionar, está a fazer algum balanço? Pode haver uma segunda fase? Melhorias podem ser introduzidas? Estamos neste momento a trabalhar nisso. Quero até dar conhecimento que já houve um primeiro pacote em 15 de maio. Portanto, o sistema foi implementado a 16 de maio de 2024 e em 15 de maio, portanto um ano envolvido, foi implementado um pacote de melhoria que tem a ver, no fundo, com o melhoramento de trajetórias e perfis de rotas de voo que permitirão às companhias consumir menos combustível e, portanto, emitir menos CO2. Mas já tiveram resultados em relação a essa matéria também com esta primeira fase? Já tivemos resultados com esta primeira fase. Com esta segunda fase, portanto, no diálogo que temos consistente com as companhias aéreas, percebemos que havia melhorias que podiam ser introduzidas e já o fizemos. Há outros pacotes neste momento que estão em estudo. Um deles, inclusive, resulta de uma determinação do Governo, por parte materializada na Resolução do Conselho de Ministros 58/2025, que determina a nave um estudo para alterar as trajetórias quando a pista 02 está em uso, ou seja, quando a pista de sul para norte está em uso, de forma a não penalizar tanto as pessoas que habitam nas freguesias de Vila Franca de Xira. Mas dar nota que estas opções que fazemos, muitas vezes melhoramos a vida de uns, outras vezes prejudicamos a vida de outros. Portanto, há sempre externalidades, sejam elas positivas ou negativas. De facto, com as novas trajetórias, penalizamos, em certa medida, algumas freguesias do concelho de Vila Franca de Xira, nomeadamente Alverca do Ribatejo, Póvoa de Santiria, mas melhoramos também, e isso muitas vezes não é, lá está, as coisas positivas não são destacadas, melhoramos a vida às populações que habitam na Bobadela ou em São João da Talha. Portanto, é sempre um equilíbrio difícil de o fazer, mas estamos a fazer esta avaliação. O estudo já neste momento está concluído. Aliás, a resolução do Conselho de Ministros determinava que a nave entregasse esse estudo ao Governo no prazo de 3 meses e iremos respeitar o prazo. Portanto, o relatório neste momento está a ser revisto para ser entregue ao Governo. Ainda relativamente a esta questão do combustível, consegue, enfim, concretizar melhor a redução que houve, já com a introdução desta primeira fase?
do plano? As melhores entidades para darem essa resposta, e porque eles é que fazem essa gestão e essa quantificação, são as operadoras. Nós sabemos que sim, mas eu não consigo dar uma métrica. Não me quero atravessar com uma métrica em concreto, mas sabemos que sim. Apesar da redução dos atrasos no aeroporto de Lisboa por via da gestão do tráfego aéreo, a ANAV tem dito que muitos, e já nos disse isto aqui nesta nossa conversa, que muitos desses atrasos dependem efetivamente da infraestrutura, não é? Em 2023 disse que o contributo do controle de tráfego aéreo para os atrasos nos voos era de 10%. A falta de capacidade no serviço de controle do passaporte é principal responsável pela falta de respostas? Ou não consigo quantificar, nem gosto de falar por entidades terceiras. Sei que de facto, até por experiência de passageiro, de relatos de pessoas amigas, e eu próprio muitas vezes quando viajo, que de facto tem havido alguma dificuldade no controle de fronteiras nos nossos aeroportos. Se isso é o principal motivo ou não para depois gerar atrasos, também não me parece que seja o principal motivo. Mas claro que contribui negativamente para a operação. Essa é a nossa pegada, digamos, é aquela cota de responsabilidade. Mas continua a ser 10%? Quer dizer, neste momento, em Lisboa, na terminal de Lisboa, reduziu o número que eu referi. Sim. Mas temos outros atrasos, não é? Portanto, a NAV também contribui para atrasos para os voos em rota, que muitas vezes... Mas não tem uma percentagem concreta de qual é esse estará controle? mais ou menos também dentro do mesmo nível. Portanto, não temos tido, de facto, capacidade de melhorar muito nos atrasos que temos tido em rota, porque a procura do tráfego tem sido muito superior àquilo que são as estimativas do Stratford do Eurocontrol. Isso é, aliás, um tema de qualquer prestador de serviços de navegação aérea na Europa. Ainda ontem vinha de uma reunião da CANSO, que é, digamos, a Associação das Companhias Prestadoras de Serviços de Navegação Aérea, o equivalente à IATA, e a conversa comum também transmitida pelos meus colegas CEOs, é que de facto há aqui um desfazamento muito grande entre aquilo que são as previsões do Gabinete de Estatística do Eurocontrol, e que é com base nisso que os prestadores de serviços de navegação aérea fazem o planeamento da sua operação, e aquilo que tem sido a procura. Portanto, para que tenham presente, estamos a falar de previsões de crescimento de tráfego conservadoras por parte do Gabinete de Estatística do Eurocontrol, que falava num crescimento à volta de 2,5%. Em Lisboa, neste momento, estamos a atingir um crescimento de 7%. Mas, por exemplo, no acumulado dos 4 meses. No acumulado dos 4 meses, year to date, mas naquilo que são, por exemplo, voos em rota, voos de sobrevoos, portanto, voos que passam pelo nosso espaço aéreo, mas que não têm necessariamente a origem ou destino aos nossos aeroportos, estamos a falar de um crescimento de 11%. Portanto, é um crescimento muito acima daquilo que era o esperado. E por isso cria, claro, dificuldades na operação, porque nós, neste momento, não estávamos dimensionados para uma procura tão elevada. Claro que já estamos a trabalhar de forma empenhada na resolução do assunto, mas como eu referi há pouco, as soluções na aviação não conseguem ter uma reação tão rápida. Portanto, são coisas que levam tempo. O que é que nós estamos a fazer? Já agora, esse aumento no número de sobrevoos que a NAV vai ter que gerir, segundo estas previsões, significa o quê? Há mais voos entre Estados Unidos e Europa? Há mais voos no mundo. Há mais voos no mundo. O Gabinete de Estatística da IATA, por exemplo, da Associação das Companhias Aéreas, o que prevê é que até 2030, portanto, no espaço que temos agora de 5 anos pela frente, que o tráfego possa duplicar em termos de número de passageiros, e isso é considerável. Portanto, e tem muito a ver com o mercado do Médio Oriente e da África. Portanto, há uma perspectiva que os passageiros oriundos dessas regiões tenham muito mais acesso à aviação. E, portanto, o tráfego vai aumentar. E nós temos a infraestrutura dimensionada e dotada para um determinado nível de tráfego. O que é que nós, NAV, estamos a fazer? E, portanto, o diagnóstico está feito. Nós sabemos perfeitamente onde é que estamos a penalizar a operação e onde é que estamos a criar atrasos, e tem muito a ver com uma reestruturação do espaço aéreo que temos de fazer. Portanto, aquilo que, para quem nos está a ouvir e para quem nos está a ver, como é que funciona um centro de controle de tráfego aéreo? Quer dizer, temos o espaço aéreo dividido por blocos, no fundo por caixas, em que cada um desses blocos, cada uma dessas caixas, suporta determinado número de movimentos por hora. No fundo, numa imagem muito intuitiva, se calhar é a mesma coisa que um elevador, que só leva 8 passageiros ou 10 passageiros. Portanto, estamos a falar de blocos de espaço aéreo que só suportam um número limite de movimentos, à volta de 40, neste caso, no Centro de Controle de Tráfego Aéreo de Lisboa. O que é que nós vamos ter de fazer? Vamos ter de criar novos setores, precisamente para acomodar mais tráfego e para dar vazão a esse tipo de tráfego. Esse trabalho está a ser feito também em colaboração
com o Eurocontrol. Este é um ano muito importante em que se vai fazer o designado CAPAN, que é um estudo de capacidade, em que iremos fazer simulações. Isto vai levar depois, lá está, às tais avaliações de segurança operacional, à construção dos tais argumentos de segurança, que serão apresentados ao regulador, que têm de ser simulados, testados, treinados, e portanto tudo isto leva tempo. Aquilo que nós temos no horizonte é que entre 2026 e 2027, provavelmente no inverno, porque é sempre nos períodos de menor tráfego que devemos promover este tipo de alterações, que seja possível, de facto, uma nova reestruturação do espaço aéreo com mais setores para acomodar este tráfego. Porque isso é um problema que não é só... serão necessários também mais controladores, que é outro tema. Sim, que já falaremos também. Que também é genérico e que, portanto, que existe. Estava-lhe a perguntar, isto é uma questão que não é de Portugal, é uma questão que ultrapassa aqui as fronteiras nacionais e que tem que ser discutida em termos de Europa, não é? Nomeadamente. E o sentido será de facilitar a nossa vida, ou na negociação desse espaço aéreo essa negociação é difícil ou nem por isso? A negociação... No dividir os blocos, como dizia, não é? Não, isto são blocos dentro do nosso espaço aéreo nacional. Dentro do nosso espaço aéreo. Não temos de negociar com ninguém. Aquilo que temos de o fazer temos de fazer simulações, temos de testar. Neste momento temos uma proposta que foi remetida ao Eurocontrol. Quando eu disse que o Eurocontrol está envolvido, é porque o Eurocontrol de facto tem uma capacidade técnica que nos pode muito ajudar a validar aquilo que foram os nossos estudos em termos de desenho de espaço aéreo. É nessa porque o nosso problema é idêntico dentro do nosso espaço aéreo. Ao problema que existe em França ou em Espanha, eles têm muitas vezes o mesmo problema. Não é? Aliás, no centro da Europa, claro, as dificuldades ainda são maiores, os minutos de atraso gerados na rede do Eurocontrol ainda são maiores. Exato. Nós, nesse aspecto, no comparativo que temos com outros países, embora tenhamos alguns minutos de atraso à operação, a verdade é que ainda assim comparamos muito melhor com quem está no centro da Europa. E a nave já está a preparar também uma modernização do Top Sky, não é? É verdade. No fundo é um novo sistema de controle de tráfego aéreo. Isso também pode ajudar? O que é que esse upgrade vai fazer? Vai permitir? Até pode parecer estranho e soar estranho como é que a nave já vai adquirir um novo sistema quando comprou o primeiro em 2018 e foi implementado em 2022. Lá está, um bom exemplo do tempo que no nosso setor leva a implementar novas soluções. Portanto, nós comprámos o sistema através da adesão ao Copans, que basicamente é uma aliança de prestadores de serviço de navegação aérea, que tem depois por baixo um fornecedor, um parceiro tecnológico que é a Thales, uma empresa francesa. Portanto, isso foi adquirido em 2018 e levou o seu tempo, foi implementado em 2022. E neste momento, em resultado de um regulamento europeu que existe, que define como o Common Project One, define uma série de novas funcionalidades que já nos exige a que tenhamos de fazer um upgrade ao atual sistema, e ele já foi contratualizado, aliás, uma decisão que foi remetida às tutelas para ser sufragada e que o foi no passado. Teve inclusive visto do Tribunal de Contas. Estamos a falar de um investimento, por exemplo, muito superior quando comparado aos investimentos que temos de fazer no futuro aeroporto de Lisboa. Estamos a falar de um investimento a preços com IVA que ascende aos 60 milhões de euros. Preços com IVA ascende a 60 milhões de euros. E o que é que a nave tem previsto agora no próximo? E lá está, e é um sistema que demora o seu tempo a ser desenvolvido. Portanto, há toda uma fase agora até ao final desta década, porque aquilo que está previsto é que o sistema em Portugal só seja implementado no inverno de 2030 a 2031, no inverno IATA. E, portanto, ao longo destes anos o sistema vai ter de ser desenvolvido por parte do fornecedor tecnológico e, portanto, estas coisas não são soluções que sejam propriamente adquiridas em mercado. Não é a mesma coisa que comprar, permitam-me, um computador. Não, é uma coisa que exige, leva tempo. Lá está, tudo o que está na aviação, e por isso é que é o meio de transporte aéreo, é o meio de transporte, aliás, mais seguro que existe, porque estas soluções são muito testadas, são muito robustas e têm de cumprir com as garantias de segurança. Mas vai permitir à nave controlar um maior número de aviões do que hoje? Permitirá sempre processar mais número de aviões, mas não estamos a falar tanto disso, estamos a falar de novas funcionalidades que são tão técnicas que eu não quero estar aqui a amassar os nossos ouvintes. Na prática tem mais a ver com o vosso trabalho do que propriamente tem mais a ver com questões técnicas do nosso trabalho do que propriamente até com termos de... Relativamente à questão que falava há pouco da mão de obra, essa situação é um problema para a nave, ou seja, há dificuldade em contratar pessoas para esta área ou não?
Não é tanta dificuldade no processo de recrutamento, porque isso nós temos conseguido atrair um número suficiente de candidaturas para selecionar, absorver o número de candidatos. Tem mais a ver com a questão da capacidade que temos instalada para poder formar essas pessoas. Portanto, formar um controlador de tráfego aéreo é um processo exigente, é um processo muito rigoroso, que implica uma formação inicial à volta de 18 meses e depois implica uma vertente hands-on na operação, que nós lhe designamos como on-job training e que, portanto, envolve mais 6 a 10 meses de formação. E, portanto, é o tempo de formação, é mais o problema, o tempo de formação para o time to market, lá está, para colocar as pessoas na operação para dar resposta à procura de tráfego. Mas neste momento tem as pessoas que precisava? Não tenho as pessoas que precisava nem as pessoas que gostaria. Aliás, esse gap existente entre a dotação necessária e a dotação disponível está quantificado pela empresa. Que é quanto? É do conhecimento do acionista. É considerável. Não quero estar aqui a atravessar um número, mas é considerável. É um gap considerável. Mas desde o início dar nota que também o Secretário de Estado das Infraestruturas deu-nos como carta de missão resolvermos o problema da formação de mais controladores e temos um compromisso assumido com as tutelas de acelerar esse processo de recrutamento. Portanto, aquilo que inicialmente tínhamos previsto para atingir o número ideal de controladores de tráfego aéreo em 2029, vamos, com o atual plano, antecipar para 2027. Qual é esse objetivo para 2029 que vai antecipar? É ter o número suficiente de controladores de tráfego aéreo para dar resposta ao tráfego e para ter menos trabalho suplementar, que hoje é um tema que existe na empresa. Mas essa situação tenderá a agravar-se com os que, entretanto, se vão reformar ou não? Isso também está previsto no nosso plano previsional de recursos humanos, portanto estão previstas as saídas e aquilo que nós consideramos é em função das entradas que temos estabelecidas, que neste momento são 24 entradas anuais. Acho que aquilo que temos como dados é que será possível em 2027 atingir o número suficiente de dotação para dar resposta àquilo que é a procura. Portanto, vocês têm carta verde para contratar as pessoas que precisam, é isso, por parte do Governo, só têm que arranjar capacidade para fazer formação, é? Sim, da parte do Governo não tem havido nenhum tipo de obstáculo à contratação de controladores de tráfego aéreo. Claro que as admissões de pessoas têm de fazer parte, têm de constar do nosso plano de atividades e orçamento e que é aprovado anualmente. E é isso que temos feito. E nas finanças tem de ser aprovado, tem de passar pelo crivo das finanças, mas não temos tido obstáculos por parte do Governo na admissão de controladores de tráfego aéreo. Aliás, temos inclusive sido incentivados a tentar contratar mais e a formar mais controladores de tráfego aéreo. Do caso, por exemplo, do de facto, aquilo que eu posso dizer relativamente às finanças é que muitas vezes ainda vivemos sob o espectro dos tempos da Troika, que admito que tenham sido traumáticos para a sociedade e para todos nós. E, de facto, algumas regras que foram criadas naquela altura... A nível salarial? Não a nível salarial, estamos a falar de regras mesmo de admissões de pessoas, portanto, a questão de termos autonomia, verdadeira autonomia de gestão para poder executar o nosso trabalho enquanto gestores da empresa, enquanto gestores públicos. Houve regras que foram criadas e que fizeram todo o sentido de ser criadas lá atrás, mas que admito que possam ser revistas, aliás, como o Governo fez recentemente, por exemplo, relativamente com os salários dos titulares de cargos públicos, porque também era um tema de atração de pessoas com qualidade para o desempenho destes lugares. E, portanto, admito que haja até a possibilidade de empresas que sejam suficientemente robustas e solventes, que não dependam do Orçamento de Estado, como é o caso da NAV Portugal, porque também vamos tentar eliminar aqui um preconceito, porque muitas vezes o cidadão entende que a empresa pública necessariamente tem de ser fundeada com fundos públicos e que, portanto, a sua operação está suportada em transferências do Orçamento de Estado. Posso dar o exemplo concreto da NAV Portugal, isso não ocorre. Portanto, toda a nossa receita, todos os nossos rendimentos são provenientes de taxas de rota e de taxas de terminal, que são cobradas aos utilizadores do espaço aéreo, leia-se às companhias aéreas. E, portanto, nós temos completamente autonomia financeira para suportar não só os nossos investimentos, como referi há pouco, e volto a frisar, temos uma capacidade tal que não tem sido necessário recorrer a capitais alheios para poder fazer face aos nossos investimentos e temos completamente capacidade de operar, de ter a nossa operação suportada nas nossas receitas e, portanto, não consolidamos no perímetro do Orçamento de Estado, estamos completamente afastados dessas questões e, bem,
Mas quer dar alguns exemplos dessas medidas que ficaram do tempo da Troika e que acha que já podiam ser revistas, que já não se justificam? Aquela que, por exemplo, estávamos a falar agora aqui em concreto, as admissões de pessoas. O que hoje existe em termos de regras é que as admissões de pessoas para empresas públicas têm de estar inscritas nos planos de atividades e orçamento das empresas públicas ou têm de ser autorizadas expressamente em pedidos autónomos. E, portanto, aquilo que eu posso dizer é que, se calhar, no caso da NAV Portugal, há que avaliar se faz sentido a regra continuar a existir ou não, até porque nós, nos últimos anos, temos vindo a decrescer no número de recursos. Nós já fomos uma empresa à volta de 1000 trabalhadores. Neste momento, números fechados de abril, somos 909 trabalhadores. E, portanto, se fará sentido ou não haver esse controle tão apertado por parte do acionista sobre as admissões que são feitas numa empresa como é a nossa, como é o caso da NAV Portugal, e que lá está, aquilo que eu referi há pouco, o nosso time to market leva tempo e os meses às vezes passam e a agilidade que nós gostaríamos de ter, sem crítica alguma, porque volto a reiterar, o Governo tem validado sempre aquilo que são os nossos pedidos no recrutamento de controladores de tráfego aéreo, mas se calhar era aqui um aspecto de natureza administrativa ou burocrática que se calhar podia ser dispensável num caso concreto de uma empresa como a NAV, em que se tivesse autonomia de gestão poderia ser muito mais ágil a ir ao mercado e não tinha de estar, às vezes, não sei se têm percepção, os planos de atividades e orçamento são submetidos em setembro, porque têm de respeitar o prazo depois de submissão do Orçamento de Estado e muitas vezes já são aprovados, já com o exercício em curso, o que, portanto, pode criar aqui algum atraso, algum delay nessa agilidade para a contratação de pessoas. Quantas pessoas é que têm formação neste momento? Neste momento, controladores de tráfego aéreo, temos 24 pessoas em formação, portanto, todos os anos estamos a formar 24. A questão salarial é também um problema, porque olhando muitas vezes para a prática de outras empresas, nomeadamente na Europa, os salários a nível nacional estão abaixo. Há perspectiva de alterar essa situação também ou não? O tema na NAV salarial não existe, portanto eu tenho de admitir que de facto as remunerações que nós praticamos na NAV estão acima da média daquilo que é a realidade nacional e portanto não é pelo tema salarial. Mas não da europeia? Mas não da europeia, mas isso é a paridade do poder de compra do país Portugal. O comparativo nacional é mais pequeno. Comparativo nacional com os outros, mas não temos tido dificuldade na atração de pessoas, como eu disse. Temos estado a abrir concursos todos os anos de 24 novos controladores de tráfego aéreo e temos recebido, com algumas variações, mas por norma recebemos entre 600 a 800 candidaturas e, portanto, conseguimos facilmente, dentro desse leque, dentro desse universo, eleger 24 que sejam os mais capazes para desempenhar esta função. Mas pode haver uma perda de talento também nesta área, isto é que, como acontece com os pilotos, que no fundo começam a ser atraídos para outras geografias? No caso do nosso mercado é difícil, porque um controlador de tráfego aéreo tem de ter um averbamento àquela realidade operacional, àquele espaço aéreo. Não é só tanto o sistema, porque o nosso sistema, por exemplo, é comum, como eu disse há pouco, aos prestadores de serviço de navegação aérea que integram o COPANS, mas a verdade é que o espaço aéreo, o conhecimento do espaço aéreo e da realidade operacional é país a país e, portanto, não há propriamente migração de controladores de tráfego aéreo de Portugal para outros países ou o inverso. Oriente, ou para a Ásia, não há não acho que seja um risco. Não acho que seja um risco para nós. Não é a mesma coisa nesse aspecto, não se consegue comparar com os pilotos. E mesmo os pilotos, estando eu no mercado, aquilo que eu me apercebo é que muitos dos que foram estão neste momento a regressar. Falava há pouco da questão das contas e de como a empresa não tem realmente, consegue suportar-se a si própria. Estamos a chegar quase a meio do ano. Estão a conseguir cumprir o vosso orçamento? Quais são as expectativas para este ano de 25? As perspectivas são boas, porque de facto o orçamento, como é feito, e é os dados que temos, portanto, temos de fazer o orçamento colado àquilo que são as previsões de tráfego do Eurocontrol, do Gabinete de Estatística do Eurocontrol. Portanto, nós não temos o Gabinete de Estatística próprio, temos de nos suportar no Gabinete de Estatística do Eurocontrol, à semelhança do que a larga maioria dos prestadores de serviço de navegação aérea o fazem. Portanto, o ano está a ser positivo porque temos tido muito mais tráfego do que aquilo que era suposto, e portanto o orçamento foi construído com cenários de tráfego muito mais baixos, os custos estão controlados e portanto os resultados neste momento são muito mais positivos do que aquilo que tínhamos antecipado. Poderão acabar o ano acima do previsto? Poderemos acabar o ano acima daquilo que tínhamos orçamentado, ainda será cedo para dizer porque o negócio é muito sazonal. E, como é evidente, os meses fortes são os meses agora onde estamos investidos, portanto, é os meses que vamos agora começar, de maio até outubro, é claramente a época alta no setor da aviação,
mas se nos meses de baixa sazonalidade os resultados já foram positivos, as perspectivas, o cenário é positivo. Haverá perspectiva de aumento das taxas de rota ou não? Sobre isso, também tenho aqui um gráfico muito curioso para vos mostrar. Não me parece que haja perspectiva de aumentos de taxa, porque uma vez que o cenário está a aumentar, o custo médio tenderá a diluir. Portanto, E aquilo que eu vos posso dizer é que Portugal, que se encontra aqui com este valor, está muito abaixo daquilo que é a média europeia. Portanto, nós praticamos uma taxa unitária de rota, neste caso concreto, isto é a taxa de rota, a comparação, muito competitiva e muito abaixo daquilo que outros prestadores de serviço de navegação aérea praticam, particularmente com o nosso vizinho Espanha, que é onde pode às vezes haver alguma divergência de tráfego em termos de corredores aéreos e de procurar, mas não é o caso. Portanto, nós continuamos a ser muito competitivos naquilo que fazemos. E, portanto, não haverá aumento. Relativamente à questão do... Não consigo antecipar que não haja um aumento, não perspectivo que haja. Até houve uma redução. Até tem havido uma redução ao longo dos últimos anos. E, portanto, eu diria que continuando o tráfego a crescer e não havendo propriamente grandes investimentos a serem executados no curto prazo, portanto, leia-se no próximo ano, a perspectiva é que a taxa possa até inclusive baixar, mas não quero antecipar, isso é uma discussão para vocês perceberem, quem nos fixa as taxas, nós não temos a liberdade de fixar as taxas, portanto, nós funcionamos no mercado regulado, existe um órgão junto da Comissão Europeia em que nós submetemos os nossos planos de desempenho a 5 anos e depois as taxas unitárias são calculadas ano a ano e são determinadas por essa instituição. Ainda assim, esses resultados positivos permitirão, por exemplo, ou não é esse o sentido, porque presumo que os resultados sejam positivos, acima da... A NAV Portugal orgulha-se de ter tido sempre resultados Claro, positivos, exato. com exceção dos anos da troika, pandemia. sim. Da pandemia, nem foi da pandemia. Troika, foi da pandemia, porque aí de facto não tínhamos tráfego para suportar a nossa operação. E a infraestrutura tinha de continuar a existir. Mas a esse propósito, isso significa a possibilidade de, por exemplo, antecipar algum investimento previsto ou nem por isso? Não está dentro do nosso horizonte fazer qualquer tipo de antecipação de investimentos. Nós fazemos um planeamento dos nossos investimentos a 5 anos, muitas vezes não temos tido a capacidade de executar tudo e, portanto, tem havido alguma derrapagem nos investimentos que queremos fazer. Mas o que é que tem previsto no plano estratégico para 2030? Para 2030 temos os objetivos muito... Em termos de investimento? Temos vários investimentos em curso. Uma das coisas tem a ver com o novo sistema, o upgrade ao sistema de gestão de tráfego aéreo, o sistema ATM, o Top Sky ATC One. Temos a construção, por exemplo, de uma nova torre na Madeira, de um novo sistema para gerir o tráfego nas nossas torres de controle da região de informação de voo de Lisboa. Temos investimentos na área da digitalização, portanto, queremos aproveitar claramente as oportunidades da inteligência artificial para adotar modelos preditivos, quer de causas de incidentes de segurança, quer de procura de tráfego. Portanto, estamos empenhados nisso. Somos uma empresa hoje em dia que sofreu, modéstia à parte, uma grande transformação ao longo dos últimos anos e, portanto, conseguiu também captar novos quadros para assegurar o futuro, porque era uma empresa que, em termos etários, estava um pouco anquilosada, portanto, era uma empresa que, de facto, cujo grupo etário variava entre os 50 e os 55 anos, portanto, e nós temos de assegurar o futuro. Estamos a fazer essa renovação, estamos a ir buscar esse sangue novo e, portanto, tenho a certeza absoluta que aqueles que estamos a contratar agora farão aquilo que os anteriores fizeram, que foi garantir uma grande qualidade de serviço da NAV Portugal, e temos de ter gratos às pessoas que de facto nos últimos 20 anos construíram a NAV Portugal, e também quero aqui publicamente mostrar o meu reconhecimento por isso. Mas em termos de investimento, em termos agregados nestes próximos 5 anos, qual é o número do... Estamos a falar de 120 milhões de investimentos para os próximos 5 anos. É um número redondo que vos posso antecipar. Relativamente à composição da administração, creio que estava previsto mais 2 administradores. Como é que está esse processo? Isso é uma decisão que compete ao acionista. Aquilo que é público é que houve uma alteração estatutária para permitir precisamente o alargamento a 5 membros. E, portanto... Ainda não teve lugar porque o Governo entrou em gestão, ou Entretanto, porque também é difícil contratar para cargos acho de que é topo? uma pergunta que deve ser dirigida ao acionista, que não me compete a mim comentar, mas eu diria que possivelmente é uma realidade futura. E quem vier será muito bem recebido, porque de facto temos muitos desafios pela frente e são precisas de facto pessoas para executar esses desafios e dar resposta a esses desafios. Mas a indicação que tem é que isso é para avançar.
Eu não tenho ainda uma indicação clara sobre isso. A perspectiva daquilo que eu interpreto é que com a publicação de uma alteração estatutária nesse sentido é que isso venha a ocorrer e ela será muito bem-vinda. Há uma situação que preocupa sempre as pessoas em termos gerais, que são os fenómenos climáticos extremos e, portanto, essas situações que de repente ocorrem. Isso tem alguma influência com o vosso trabalho? Que influência é que tem ou não? Isso não... Não, quer dizer... São alguns lugares comuns que às vezes criam, não é? Fenómenos extremos climáticos que temos assistido e que têm penalizado a operação têm a ver com os ventos na Madeira. Essa tem sido uma... Mas aí já tomaram medidas. Aí já tomámos medidas, essa é uma realidade muito em concreto, portanto adquirimos um sistema LIDAR e radar banda X, portanto são sistemas meteorológicos de alta precisão para funcionar em tempo seco e em tempo úmido, um investimento considerável que também ascendeu a 3 milhões de euros e que já foi entregue em dezembro último na Madeira. E portanto queremos acreditar que com isso será possível monitorizar melhor os ventos e ajudar os processos de tomada de decisão na relação entre o controle do tráfego aéreo e piloto no cockpit. E que desafios apresentam, por exemplo, para a nave estas novas formas de mobilidade? Quando falamos de drones, de táxis aéreos, dos VTOLs, etc. Essa é uma realidade que está no horizonte. Havia a perspectiva até que já estivesse bem mais materializada com o que está. Aquilo que eu posso dizer é que provavelmente a nave terá um papel também determinante nesse mercado. Portanto, a perspectiva que existe é que possamos ser designados como Common Information Service Provider e, portanto, iremos, à semelhança do que fazemos para a aviação civil, prestar alguma informação aeronáutica aos operadores desse tipo de objetos voadores, digamos assim. A inteligência artificial, que já referiu há pouco, também vai ter influência depois na vossa operação? Ou seja, há tarefas que poderão vir a ser substituídas? Admito que sim. Tenho muita dificuldade em ser tão entusiasta e acreditar que a inteligência artificial substituirá por completo o ser humano. Mas acho que pode ser, de facto, uma grande ferramenta de suporte para quem todos os dias está na operação. Uhum. Para concluirmos, portanto, relativamente, já nos falou dos investimentos do próximo ano, também já falámos aqui das dificuldades que o verão acarreta, mas ainda assim há da sua parte, segundo percebi ao longo desta conversa, um otimismo relativamente àquilo que serão tanto os resultados como a operação da nave até ao final do ano e nos próximos anos. Sim, há um otimismo moderado, como é evidente, mas acredito que não só a nave, como todas as partes interessadas darão o seu melhor para enfrentarmos o pico de tráfego no verão e, portanto, do nosso lado, total empenho para dar a melhor resposta possível dentro do quadro do cenário que existe, que volto a frisar, acho que muitas vezes é pouco valorizado a operação que hoje existe num aeroporto que funciona com uma pista única e que tem uma companhia que tem uma vocação de hub como a TAP. E muitas vezes o passageiro protesta junto da TAP. E muitas vezes o problema até está mais a montante, nem está diretamente relacionado com a TAP. E, portanto, eu também tenho de, por uma questão de honestidade para com a TAP, dizer que a TAP e esta equipa de gestão, permitam-me dizer, tem feito um trabalho absolutamente meritório. Portanto, fizeram um novo mapeamento da rede, um novo emparelhamento dos slots entre os city pairs, entre destino, entre a origem em Portugal e os diferentes destinos, para ter a operação muito mais otimizada e a horas, e portanto dar essa nota disso. Acho que é importante reconhecê-lo, que de facto que a equipa de gestão da TAP, o Luís Rodrigues e o Mário Chaves, têm feito um trabalho assinalável e que deve ser reconhecido, pelo menos é reconhecido pelas pessoas que trabalham no setor. E portanto a TAP, sendo a companhia que tem 50% dos slots no aeroporto de Lisboa, se a TAP tiver melhor desempenho, também está a dar um grande contributo a que o próprio aeroporto tenha um melhor desempenho. E portanto é preciso dar nota disso, é preciso dar nota que de facto é exigente as condições com que trabalhamos, mas ainda assim acho que nós fazemos um trabalho que tem de ser reconhecido como um trabalho positivo dentro do quadro que é possível. Uhum. E com um diálogo entre todos os envolvidos? Neste momento já estou no setor há alguns anos, já estou no setor desde 2012. O que eu vos posso dizer é que atrevo-me a dizer que provavelmente as relações nunca foram tão boas como agora. E, portanto, o entendimento
entre as administrações das diferentes partes interessadas, portanto, seja o do regulador, seja a ANA, seja a TAP, seja a NAV. Tem havido reuniões regulares em que nos sentamos à mesa e tentamos, de facto, com o contributo de cada um, melhorar aquilo que é a operação no aeroporto de Lisboa, sem estar propriamente com o dedo apontado a acusar que a responsabilidade é de A ou de B, mas sim investidos com um espírito de missão de querer fazer mais e melhor. Chegamos ao final e, como habitualmente, lançamos umas palavras para uma resposta rápida. A primeira é 1984. Ano do meu nascimento. Pedro Nuno Santos. Um amigo a quem quero endereçar um abraço, porque sei que está a viver um momento difícil. Alexandra Reis. Também uma amiga que passou um momento difícil, provavelmente muito injustiçada, mas que o tempo acabará por lhe dar razão. TAP. TAP é a companhia de todos nós. Segurança. O principal propósito e a principal missão da NAV Portugal. Céu único europeu. Um desafio. Paz. Aquilo que todos devíamos ambicionar no mundo, mas que nos últimos tempos não temos tido a oportunidade de ter. Corrupção. Corrupção é das coisas que mais me choca e que tem de ser combatida a todo o custo. Tempos livres. Tempos livres tem muito a ver com o futebol e com a família. Sporting. O grande amor, a irracionalidade que todos os seres humanos têm, e essa é a minha, admito, é a minha relação clubística e o meu amor ao Sporting. Saudade. Saudade é uma palavra portuguesa que, infelizmente, muitas vezes tem puxado aquilo que o país pode ser para baixo. E se calhar não devíamos ser tão saudosistas e tão expectantes que venha alguma coisa do passado que possa mudar aquilo que é o futuro. Futuro. O futuro é a aviação. Portugal. Portugal é o meu país, a minha pátria. Pedro Ângelo, muito obrigada por ter estado aqui Nada. com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Presidente da NAV no site da RTP. Nós regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.